Bem, nós sabemos que Deus chamou Saulo de Tarso. Ele estava em caminho para Damasco com uma missão. A missão dele era prender, matar os cristãos, trazê-los manietados, presos até Jerusalém, para serem julgados, torturados, mortos, para terem os seus bens confiscados. Era o ódio no coração de Saulo. Mas ele teve um encontro com Jesus ali naquela viagem. E ali o Senhor o chamou. Ele disse: vou fazer de você um vaso escolhido. Você vai saber quanto importa sofrer pelo meu nome. Mas eu tenho uma missão muito especial para você, Saulo. E Saulo torna-se Paulo, o apóstolo Paulo. Esse apóstolo dos gentios, esse homem de Deus que vai às nações, que viaja, que não se importa, tem um currículo vastíssimo de sofrimento por Cristo. Em viagens, em naufrágios, em perigos de roubo, de ladrões, perigos de morte, apedrejamento, e Paulo sendo salvo, descido por um cesto da muralha da cidade. Paulo se torna o apóstolo dos gentios. E ele vai aos gentios. Israel, Jerusalém, ali está cheia de judeus que recebem a palavra. Em Jerusalém o evangelho cresce, se espalha por toda Israel. E Paulo vai pela Ásia Menor, entra na Europa e faz agora a sua terceira e última viagem missionária. Vamos ver em Atos capítulo 18, do verso 24 ao 28. Diz assim: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Vamos parar um pouquinho aqui. Paulo, então, aqui está dizendo que, enquanto Paulo está viajando, Paulo está indo pela Ásia Menor, Paulo está indo nas cidades gregas, Paulo está anunciando o Evangelho. Enquanto isto, chega a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Alexandria era uma grande cidade ali no norte da África, Alexandria. Apolo era de Alexandria, uma metrópole. Apolo recebe a mensagem do Evangelho. Apolo crê que Jesus de Nazaré, Yeshua, é o Messias, é o ungido de Deus. Ele é Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Então ele começa a anunciar, e ele prega, e ele é um homem eloquente e poderoso em palavras, fervoroso de espírito. Essas são as qualificações de Apolo. Apolo é um avivalista. Apolo é um evangelista cheio de entusiasmo, cheio da presença de Deus, e ele é eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele conhece a Bíblia, ele conhece as Escrituras, ele conhecia as profecias que falavam a respeito do Messias prometido, e ele creu que Jesus é o Cristo. Ele creu, e ele então começa a anunciar aos judeus, e ele chegou à cidade de Éfeso. E diz o texto que quando ele chegou ali, ele era instruído no caminho do Senhor, mas ele ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas conhecia apenas o batismo de João. O batismo de João nas águas, o batismo de Jesus com o Espírito Santo e com fogo. Apolo pregava, Apolo convencia, Apolo ia formando discípulos, mas faltava algo ainda na mensagem de Apolo. Faltava aquele ardor do Espírito Santo, faltava o próprio Espírito Santo ali. E o texto continua dizendo:
Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Vamos parar aqui um pouquinho. Diz então que Apolo teve um encontro com o casal. Aquele casal de judeus que foram expulsos de Roma num decreto de Nero, foram expulsos de Roma, e Áquila e Priscila. Então, Priscila e Áquila tomaram Apolo consigo. Ei, vem em nossa casa, queremos conversar com você. E Apolo foi à casa de Priscila e Áquila, comeu com eles, e eles então começaram, com mais exatidão, expor o caminho de Deus. Ou seja, Apolo ainda tinha muito que aprender. Apolo estava no começo, Apolo precisava conhecer mais a fundo Jesus, a Escritura e o poder do Espírito Santo. Então, através de Áquila e Priscila, ele foi sendo discipulado, aperfeiçoado. Você sabia que você pode ser uma grande bênção para a sua igreja, para a igreja do Senhor? Se Deus te deu um dom, um talento, Deus te ensinou, te deu o dom de mestre, o dom de profecia, seja o dom que Deus te deu, é para o aperfeiçoamento dos santos. Eu e você fomos dados à igreja para aperfeiçoar os santos, para fortalecer na palavra, para fortalecer a fé dos nossos irmãos. Na igreja não é para ficarmos fazendo uma concorrência, vendo quem sabe mais, vendo quem ganha mais vidas para Cristo, ver quem é melhor evangelista, a igreja que mais cresce, concorrência, absolutamente. Não existe esta palavra na Escritura, concorrência. Não existe competição. Existe unidade, existe amor, existe caminhar junto, existe amar, colocando os interesses do outro acima dos nossos interesses. Áquila e Priscila não tiveram ciúme de Apolo. Ó, como ele prega, olha que moço eloquente, ó, ele é um avivalista, ó, como todo mundo presta atenção, ó, como junta de gente quando ele começa a falar, olha como ele prega bem. Não tiveram um parâmetro de inveja ou de competição. Pelo contrário, vamos ajudar este moço, porque ele é muito importante para o reino de Deus. Vamos aperfeiçoá-lo em Cristo. Vamos dar para ele aquilo que nós já sabemos. E assim, o levaram para a sua casa, o levaram para a intimidade da sua casa. Cuidaram de Apolo e lhe deram a direção naquilo que ele devia fazer, naquilo que ele deveria receber. E diz aqui que quando Apolo queria percorrer a Acaia, ele era um pregador itinerante. Ardia no coração de Apolo estar pregando, levando a mensagem, indo por todos os lugares, anunciando Jesus. Então, eles não o prenderam. Quando ele mostrou que queria percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram para que ele fosse recebido. Ah, como é importante que a igreja possa enviar os chamados, enviar apóstolos, enviar missionários, enviar pastores, enviar. Como isso é importante. E aqui escreveram aos discípulos para o receberem. Os outros versículos dizem: tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Apolo então foi até Acaia. Ele entra
a Acaia e, tendo chegado, ele ajudou os que já haviam crido e com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Nós vamos ver que este momento aqui na viagem, na terceira viagem missionária de Paulo, é um parênteses na história do apóstolo Paulo. Na minha história, na sua história, há alguns parênteses. Enquanto Deus vai nos guiando para fazer algo, vai acontecendo algo com pessoas ao nosso redor que estarão junto conosco, fazendo a obra de Deus. Haverá pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho, no nosso ministério, para estar, quem sabe, na nossa própria casa, sendo discipulados, sendo fortalecidos e que nós possamos dar as mãos e romper e caminhar. Paulo, ele vai iniciar sua terceira viagem missionária, mas ele tem alguém que está indo à frente dele. Alguém que está passando pelas cidades por onde ele já passou. Alguém que é eloquente, poderoso nas Escrituras e eloquente nas palavras. Apolo. Apolo. Alguém que vai estar pregando com muito entusiasmo a palavra de Deus. Bem, Paulo, Apolo, Priscila, Áquila cumpriram a vontade de Deus, pregando, discipulando, anunciando, não tendo medo, rompendo, viajando, enfrentando perigos para cumprir a vontade de Deus. E você? Você tem cumprido o chamado do Senhor? Você tem feito aquilo que Deus te chamou e te preparou para fazer? Você tem sido fiel? Tem tido um tempo de oração diariamente, de leitura da palavra, de meditação na palavra? Tem tido um tempo para pregar? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Te receber, ó Jesus, para receber o Teu perdão, a Tua paz, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua palavra e o Teu chamado. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Eis-me aqui para andar na Tua presença. Eis-me aqui para anunciar aos outros, aos meus irmãos, aos meus vizinhos, aos meus amigos, a Tua vontade e a Tua palavra. Eu me entrego a Ti para ser Teu, para ser instrumento em Tuas mãos, por onde for, onde o Senhor me levar, para ser uma bênção em Tuas mãos, uma tocha acesa, anunciando a vinda de Jesus. Usa-me, usa-me, eis-me aqui, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.